Five Nights at Freddy's, um dos jogos de terror mais famosos da atualidade, consistindo basicamente em ser um simulador de segurança, onde nós jogamos na pele de um segurança tentando sobreviver aos animatronics. Bom, mas você já se perguntou como faríamos para derrotar esses animatronics sem ficar naquilo de fecha a porta, coloca a máscara, tira a máscara, derrotá-los mesmo, frente a frente? Bom, é isso que vamos ver e é por isso que eu estou aqui. Como derrotar os animatronics de Five Nights at Freddy's. Para ficar mais fácil de entender, vamos imaginar o seguinte. No caso, você sendo o segurança do lugar e rodando a baiana, falando, eu não vou mais ficar aqui, vou partir para cima desses robôs. E para isso eu vou precisar de estratégias, precisar de armas e de formas para derrotá-los. Então, a base aqui é você se colocar no lugar do personagem e dentro da pizzaria ter que lidar com os animatronics. Você não vai ter acesso à ajuda externa, não vai ter acesso a armas de fogo, por exemplo, e vai precisar se virar com o que você tem ali dentro do local que você está. Você vai literalmente trocar de lugar com segurança e sobreviver ali mesmo. Então, vamos começar. Primeiro, vamos começar falando do que pode ser usado fisicamente contra o animatronic. Bom, primeiro, armas brancas grandes funcionam. Por exemplo, machados ou uma pá no máximo. E isso você provavelmente encontraria dentro da pizzaria, dependendo de qual você esteja. Por exemplo, em dispensas ou locais que eles guardam materiais de construção, se tiver algum por ali. Bom, apesar de serem robôs mais fortes que os seres humanos e mais resistentes, eles ainda são robôs e podem ser feridos com ataques físicos. Ou melhor, podem ser danificados com ataques físicos. Logo, um machado ou uma pá funcionaria. Coisa que já vimos que dá certo atacar eles com machados, já que o próprio William Afton destruiu os robôs assim, na base da machadada mesmo. Pás também seriam úteis, não tanto quanto machados, mas seriam úteis sim. Bastões também, mas é mais recomendado utilizar armas grandes de metal, de ferro, porque, por exemplo, se usar um pedaço de madeira, pode quebrar de tanto bater no robô e não causar um dano que deveria ser causado, né? Um dano considerável ali. Outra coisa que pode funcionar, e na verdade a que mais funciona contra os animatronics, é o uso de fogo. Claro, o uso de fogo atrapalha muito um animatronic e pode sim derrubá-lo. Mas para usar o fogo você precisa de no mínimo algo que gere isso, como um isqueiro, fósforos e algo inflamável para conduzir esse fogo pelos animatronics. Bom, praticamente os 4 primeiros animatronics do jogo, Freddy, Chica, Bonnie e Foxy do primeiro jogo, são compostos talvez por material inflamável, né? Sua pele entre aspas, pode ser feito de tecido ou algo que possa sim pegar fogo. Então não precisaria necessariamente de, por exemplo, álcool ou querosene para jogar neles. Normalmente eles já pegariam fogo, mas o essencial, se for utilizar fogo diretamente contra os animatronics, utilizar de materiais que conduziriam fogo, que seriam inflamáveis, como por exemplo álcool, querosene ou outras coisas que sejam mais fáceis de encontrar. Outra coisa que funciona contra os animatronics é o uso de eletricidade. Bom, isso é uma coisa um pouco mais difícil de conseguir se você tiver que usar contra os animatronics. Mas sim, é um ponto e a eletricidade funciona contra eles, já que são robôs. Isso meio que desestabiliza seus sistemas, atrapalha eles de alguma forma. Agora que já foi citado tudo que você provavelmente encontraria em um ambiente ou uma pizzaria que você estivesse trabalhando, agora vamos a como lutar contra esses animatronics utilizando aquilo que temos à nossa disposição. Bom, eles são tão fortes quanto animais reais, superando os humanos em termos físicos. Então, em um eventual confronto direto, você deve primeiramente surpreender o animatronic e utilizar as armas brancas, atacando primeiramente as suas pernas, e deve ser com toda a força, que é para derrubar mesmo. Você deve atacar diretamente nas pernas primeiro, porque é a forma mais fácil de derrubar eles.
atacar do dorso para cima já é bem mais difícil, mesmo que seja de forma surpreendida. Tente fazer isso quando ele estiver andando, para ser mais fácil de derrubar pela falta de equilíbrio quando um ser de 2 pernas está andando. Atacar dessa forma fará com que ele perca o equilíbrio de forma mais fácil. Com o animatronic no chão, você deve atacar na região da cabeça ou os olhos, assim podendo incapacitá-lo temporariamente, principalmente se a sua arma branca, no caso, for um machado. Os olhos do animatronic são um dos principais alvos. Eles ainda precisam dos olhos para poderem enxergar, então não hesite em mirar neles. Mesmo ainda existindo a chance dos animatronics enxergarem sem os glóbulos oculares, como acontece com o Withered Bonnie, que ele não possui os glóbulos oculares, mas mesmo assim consegue enxergar, destruir aquela região pode afetar negativamente na visão do animatronic. O uso de lanternas de forma surpresa pode atrapalhar o animatronic, assim como acontece com o Withered Foxy. Ali no meio de um confronto direto, se você sacar uma lanterna e mirar bem no rosto dele, podem atrapalhá-lo sim, como acontece com alguns animatronics. Em um confronto, use o local como vantagem, escolhendo atacar o animatronic em locais cheios, pois como eles são muito grandes, eles vão ficar com espaço limitado para te atacar. Mesmo que alguns possam ser até mais rápidos que você, use locais cheios, com muitas cadeiras, muitas mesas, muitas máquinas de jogos. Assim você poderia ter mais agilidade para se esquivar dos ataques deles, e eles ficarão com espaço mais limitado, tendo que apelar para passar por cima do que estiver na frente deles, e isso pode ser uma brecha para levar ataques externos. Em um confronto você precisa ser rápido e direto, não deixe a luta se estender. Isso vai piorar para você, te deixará mais cansado e fará com que o animatronic te mate mais rápido, pois você vai aguentar no máximo 3 golpes diretos deles, por serem robôs muito fortes. No meio do combate, tente usar algo como álcool ou querosene espalhando eles pelo local, ou jogando no animatronic mesmo, assim até podendo atrapalhar um pouco. E quando você conseguir, dê uma de Michael Afton e taca fogo no animatronic. Mas para isso você vai precisar encontrar um isqueiro, que provavelmente vai estar na cozinha do local, junto com álcool ou outras coisas inflamáveis. Lembrando que essas táticas são se você estiver em uma pizzaria e com os recursos do local para se defender dos robôs. Ou seja, você não vai ter ajuda externa, nem vai possuir uma arma de fogo, porque como sabemos, os guardas de lá não usam armas de fogo. Os guardas de segurança não usam armas de fogo. Também é importante lembrar que essas técnicas são para os animatronics mais comuns, como os 4 do primeiro jogo, os Toys e os Nightmares, querendo ou não, já que teoricamente eles são os mesmos do FNAF 1 com os discos de ilusão. Também tem os Withereds e etc. Eu deixei de fora aqui os animatronics com habilidades paranormais, como a Puppet, o Golden Freddy, o próprio Nightmare, que possuem poderes como teleporte, ataques mentais, manipulação de almas, entre outros, né? Além disso, também tem a possibilidade de talvez desligar eles manualmente, assim como o William Afton faz nos minigames Follow Me, onde ele atrai os animatronics, usa a roupa de Golden Freddy para atrair os animatronics e desliga eles manualmente depois. Mas a gente não pode levar isso em consideração caso você seja um funcionário comum sem conhecimento sobre os robôs, apenas tentando decidir o que fazer para sobreviver a essa noite. Então essas foram algumas formas que eu encontrei para enfrentar os animatronics e talvez vencê-los se você fosse um guarda de segurança que cansou de se esconder e partiu para cima dos robôs, utilizando os itens que você tem a seu dispor ali no estabelecimento. Bom, eu não acho que existam muitas outras formas de atacar os robôs, se não for usando armas brancas e fogo, também lanternas no rosto deles para atrapalhar, atacando as partes mais fracas do robô, digamos assim, como por exemplo as pernas e os olhos, mas fora isso não vejo muitas formas de se derrotar um animatronic padrão mesmo. Então foi isso, se você gostou, por favor, deixa o like. E se pensar em alguma outra forma de derrotar um animatronic, pode deixar aí que eu vou estar lendo.
Deixe nos comentários também outros personagens de filmes, séries, para que eu possa trazer outro vídeo. É isso, valeu e tchau!